Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje eu vou dar início a um trabalho que vai culminar lá na frente. Nós vamos falar sobre frase, oração e período. Logo depois nós entraremos em período simples, período composto. Eu sei que vocês já viram isso, mas eu vou revisar para vocês isso aqui nesta aula, tá? Para consolidar, já que agora é o momento que a gente tem que fortificar tudo. Então, é, frase, oração e período. Veja só, vamos lá. Eu vou usar essa tela aqui, então tudo que for falado, eu vou escrever todo exemplo, eu vou escrever aqui e nós vamos utilizar, assim como na live que fizemos outro dia. Frase, oração e período. O que é cada coisa dessa aqui, gente? Fala pra mim aí, eu quero que vocês respondam aí. Lógico que não vai dar para você ficar me respondendo aqui, mas eu vou dar esse tempinho aqui para vocês raciocinarem aí o que é frase, oração e período. Então veja só, frase, oração e período. A frase é, já vou começar a escrever aqui. Então vamos lá. Frase. A frase é todo, deixa eu só colocar minúsculo aqui. É todo. Tá difícil, hein, gente? Meu Deus, todo enunciado linguístico que possui. Que possui o quê? Sentido completo. Que possui sentido completo. Isso aqui nós estamos falando especificamente da frase, tá? Possui sentido completo. É finalizado com pontuação. E pode ou não possuir verbo. Então veja só, isso aqui é o que nós estamos falando sobre frase, tá ok? Não confunda, isso é frase. Depois nós vamos ter nós vamos ter um outro sobre oração. Nós vamos falar sobre oração aqui. Então vamos lá. O que é oração? Oração é todo enunciado linguístico que se dá em torno de um verbo. Pode ou não ter sentido completo. Então veja só, isso aí nós estamos falando da oração. Oração é todo enunciado linguístico que se dá em torno de um verbo. Então ela sempre, galera, sempre, a oração vai estar em torno de um verbo. Sempre, tá ok? Então não tem regra, mas essa oração aqui ela não tem verbo. Pode até ter uma oração em que você não está vendo o verbo, onde o verbo ele é, nesse caso, elíptico. O que é um verbo elíptico? É aquele verbo onde você não vê, mas ele está ali, ele existe, tá? Vou dar um exemplo dele aqui para vocês. Então vou apagar isso aqui, vocês podem pegar depois, vocês podem até pegar depois isso aí, pausar o vídeo e pegar, tá bom? Então, vamos ver um exemplo de uma oração onde onde nós temos um verbo elíptico. Mariana foi à praia. José ao parque. Veja só, nós temos aqui, galera, um verbo. Nós temos o verbo foi. E nós temos nessa outra situação, um verbo elíptico. O que é? Olha ele aqui, ó. O elíptico, nesse caso, a elipse, ela é formada, ela é colocada, ela é usada para evitar repetições. Ela evita repetições, tá ok? Então, quando você
quiser escrever um elipse, fique ligado que nessa elipse ela vai ser uma oração em que vai possuir verbo normalmente, tá bom? Então, veja só. Nós vamos falar primeiro sobre a frase. O que é a frase? A frase, quem lembra aí, frase é todo enunciado linguístico que possui sentido completo. Ela tem que ter sentido completo, mas não necessariamente ela tem que ter verbo. Ela pode ter verbo ou não. Ela pode ter sentido completo? Tem que ter, obrigatoriamente ela tem que ter sentido completo. Ela tem que ser finalizada por pontuação, mas ela não necessariamente precisa ser verbo. Então vamos ver um exemplo aqui. Essa palavra aqui assim, ó. Peraí. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Nós temos um verbo. Nós temos uma frase, nós temos um ponto. E se eu fosse dizer assim, você gosta de mim? Nós terminamos com um ponto, nós temos um verbo e nós temos um sentido completo, portanto é uma frase. Ó, mas e se não tiver verbo, como é que fica? Vamos lá, nós temos a seguinte situação. Socorro. Socorro não é verbo, socorro é um substantivo. Onde está a minha roupa? Ali. Ali. O que eu posso dizer? Fogo. Fogo. Veja que fogo é um substantivo. Fogo não é um verbo. Não tem nada que representa verbo nessas três frases, mas veja só, todas elas iniciam com uma palavra e termina com um ponto. Ela é terminada com um ponto, por isso é uma frase, tá ok? Então, nós vamos ter aqui agora uma segunda situação, onde nós não teremos um sentido completo e teremos verbo. Quando é isso? Quando nós temos uma oração. Deixa eu consertar aqui. Quando nós temos uma oração. Vamos ver como é que fica aí, olha. Meu pai saiu cedo. Meu pai saiu cedo. Veja só, nós temos um verbo aqui? Temos. Por isso nós temos uma oração. Nós temos aqui uma oração. Temos uma frase? Também temos. Isso aqui também é uma frase, galera. Por quê? Porque tem sentido completo. Tem sentido completo e é finalizado por pontuação. Certo? Se não tivesse um verbo aqui, ele não seria nenhum dos dois, porque não teria esse sentido completo e nem teria um verbo. Agora, eu vou continuar isso. Eu vou colocar uma vírgula aqui. Eu vou colocar: meu pai saiu cedo, mas chegou atrasado. Meu pai saiu cedo, mas chegou atrasado. Então veja só, que nós temos uma segunda situação. Nós temos uma outra situação verbal. Nós temos aqui um verbo que é o saiu e um outro verbo que é chegou. Então nós temos dois verbos. Nós temos uma oração com dois verbos? Não. Nós temos duas orações separadamente. Nós temos a primeira oração, que é essa aqui, e a segunda oração, que é essa. Nós temos aqui uma conjunção que liga essas duas orações, tá? Separada, as duas orações são separadas por vírgula e unidas por essa conjunção. Nós vamos falar logo depois a respeito de conjunção, tá? Dessas conjunções, nós vamos falar sobre orações subordinadas e coordenadas, mas é exatamente sobre isso que eu quero que vocês fiquem ligados agora, tá bom? Então, nós temos aqui essas duas orações. Se eu dissesse para você separadamente, assim, olha, chegou atrasado. Chegou atrasado. Você entenderia o que eu estou querendo dizer? Entenderia, né? Por quê? Porque aqui
chegou atrasado. Nós estamos falando do meu pai. Chegou atrasado. É uma outra oração. Mas eu não quero falar sobre orações subordinadas e coordenadas ainda não. Eu quero que a gente só entenda aqui agora o que é oração e o que é frase. Então vocês entenderam o que é uma oração e o que é uma frase. A oração, ela tem que ter verbo, ela tem que ser toda em torno de um verbo, ela não precisa necessariamente ter sentido completo e nem ser finalizada por um ponto, tá? Mas ela tem que ter verbo. Agora a frase ela novamente eu volto. A frase ela tem que ser ela tem que ser finalizada por um ponto. Ela tem que iniciar e terminar com um sentido completo e não necessariamente precisa ter verbo, tá ok? Então vamos agora conhecer o que é esse camarada aqui, ó. Período. Período. O período, galera, período é quando nós juntamos. O período é um conjunto de uma ou mais orações, tá? Nós podemos dizer que também um período pode ser frase? Podemos. Um período também pode ser uma frase, porque desde que ele começa e termina lá no ponto e tenha sentido completo, pode ser. Mas vamos ver aqui uma situação, quer ver? Ado gosta de ler. Ado gosta de ler. Quando eu digo isso, eu costumo dizer que nós temos aqui um verbo, eu costumo dizer não, mas isso é a realidade. Nós temos um verbo e nós temos um período que é simples. O período, gente, ele se subdivide em dois. Nós temos um período simples e um período composto. O que é o período simples? O período simples é aquele que possui apenas um verbo. O período composto, ele possui dois ou mais verbos. Então vamos lá. Como é que é um período simples? Esse aqui, um período composto. Eu vou pegar um período que tenha dois ou mais orações, dois ou mais verbos. Então vamos lá. Ado gosta de ler, mas costuma ler somente à noite. Somente à noite. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui, olha, um verbo, temos um outro verbo aqui, olha. Ah, mas costuma não é verbo? É, portanto, então nós temos uma locução verbal. Nós temos o verbo gosta, nós temos costuma ler e temos essa locução verbal que ela conta somente como um. Então, um verbo aqui nós temos dois verbos. Então, nesse caso aqui, nós temos ele todinho, tá? Nós temos um período que é composto. Vamos ver como é que seria um período simples? Um período simples. Seria assim, ó. Joaquim saiu cedo de casa. Joaquim saiu cedo de casa. Quando eu digo que Joaquim saiu cedo de casa, eu digo que aqui só tem um verbo, certo? Saiu de casa. Ele saiu, só tem um verbo. Agora, vamos criar uma outra situação aqui, tá? Eu quero criar uma outra situação. Vamos lá. Joaquim saiu de sua casa e avistou de longe a sua esposa. Então veja só, nesse segundo caso, nós temos quantos verbos? Nós temos aqui saiu, nós temos avistou. Nós temos dois verbos. De sua e de longe. Não tem mais nenhum verbo. Então nós temos saiu e avistou.
Então nós temos dois verbos. Nesse primeiro nós temos um verbo, aqui nós temos dois verbos. Nesse caso o período ele é período simples e nesse caso nós temos um período composto, certo? Então período simples é quando temos um verbo. Período composto quando nós temos dois verbos, tá ok? Então, períodos, nós sabemos então o que é uma frase, oração e período. Nós sabemos agora o que é um período simples e um período composto. A próxima aula minha vai ser sobre período simples e, período composto por coordenação e período composto por subordinação. Eu vou fazer e vou postar aqui para vocês. Tá bom? Então eu espero que tenha ficado muito claro sobre o que é período, o que é frase, o que é oração. Na próxima aula, que vai ser a live, nós vamos tirar toda e qualquer dúvida que eventualmente tenha ficado sobre essa aula. Espero que vocês tenham conseguido absorver, tá ok? Então, abraço a todos.